para caber bem o que eu quero deixar claro aqui nesse desenho. No tórax é onde esses meridianos de polaridade yin se unirão, se encontrarão. E na face, ou na cabeça, melhor dizendo, é onde se encontrarão os meridianos yang. Isso vai ficar mais claro na medida que a gente avance. Pois bem, começamos com o pulmão. Vai em direção ao polegar, início no tórax, vai em direção ao polegar. Nas mãos, ele se conecta com o intestino grosso. O meridiano do intestino grosso, então, vai com seu trajeto em direção à cabeça. Na cabeça, ele se une com o meridiano do estômago. Essa união yang, de meridianos yang, ocorre sempre na cabeça. Esse meridiano do estômago terá então seu trajeto descendente e vem para os pés. Nos pés, ele se encontra ou se une ao meridiano do baço pâncreas. Ele se une ao meridiano do baço pâncreas. Que faz o seu trajeto ascendente em direção ao tórax. No tórax, o meridiano do baço pâncreas se conectará com o meridiano do coração. Essas conexões estudaremos em detalhe quando estudarmos cada um desses meridianos. Por enquanto, o importante para a gente é justamente visualizar essa malha ou essa grande circulação de cima. Muito bem. Essa união aconteceu aonde? No tórax. Baço pâncreas e coração. O coração, então, começa o seu trajeto em direção às mãos. Nas mãos, ele se encontra com o intestino delgado. Como eu disse antes, nas extremidades ocorre essa mudança de polaridade de um meridiano yin para um meridiano yang. E no tórax, os meridianos de mesma polaridade yin se unem. E na face, os meridianos de mesma polaridade yang se unem. Pois bem, como íamos nesse caminho, o coração se conecta ao ID. O ID faz o seu trajeto em direção à cabeça. Da mão em direção à cabeça. Na cabeça, ele se conecta ao outro yang, que é a bexiga. Muito bem, como todos os meridianos yang se unem na face ou na cabeça. Essa união na cabeça, depois dessa união na cabeça, a bexiga então faz seu trajeto descendente para o pé. Lá, ela se conecta com o meridiano do rim. Notem vocês que já estão iniciados na fisiologia, segundo a medicina chinesa, no estudo do Zhang Fu, que esse caminho da grande circulação ocorre justamente conectando nas extremidades os meridianos que são acoplados, os meridianos pertencentes ao mesmo movimento ou ao mesmo elemento. Notem só, pulmão se conectou ao intestino grosso, são 2 meridianos metal. Estômago ao baço pâncreas, 2 meridianos terra. Coração ao ID, fogo. Bexiga ao rim, água. CS ao TA, fogo. Vesícula biliar ao fígado, madeira. Vamos continuar então. Quando esse meridiano da bexiga se conecta ao meridiano do rim, o rim faz o seu trajeto ascendente em direção ao tórax, onde se unirá com outro meridiano yin. Como a gente já sabe, a união dos meridianos yin é sempre no tórax, com o pericárdio ou CS, o nosso amigo Ximbao na medicina chinesa. Essa conexão ocorre no tórax, o CS faz o seu trajeto em direção à mão. Na mão, nas extremidades,
nessa extremidade, na mão, ele se conecta ao seu acoplado, o nosso querido Sandial ou triplo aquecedor. Notem bem a lógica que aqui está sendo construída. O triplo aquecedor, ao receber do CS, vai de novo, com todos os meridianos Yang da mão, para a cabeça. Na cabeça, ele se conecta com seu parceiro de nível energético, que a gente disse antes, a vesícula biliar. Essa conexão com a vesícula biliar acontece na cabeça, a vesícula biliar começa o seu trajeto descendente para o pé. No pé, ela se unirá. No pé, ela se une ao seu acoplado do elemento madeira, o fígado. O fígado, então, meridiano do fígado, vai na direção do tórax. Vai na direção do tórax. No tórax, com quem ele se conectará? Com o pulmão. No tórax ele se conecta ao pulmão. E aqui, então, eles acabam de fechar essa grande circulação que, de maneira incessante, no manifesto, continua a cumprir o seu dever de manter o nosso organismo vivo, circulando. Muito bem. Sabemos que todos esses detalhes que aqui foram colocados serão trabalhados muitas vezes, porque obviamente veremos cada um desses meridianos, com quem eles se conectam, qual o seu trajeto, onde ele se inicia, onde ele termina, e isso vai ser de maneira repetitiva trabalhado na medida que a gente avance no estudo de cada um desses sistemas, desses 12 meridianos principais e dos Zhang Fu a eles acoplados, ou que lhes dão sentido. Muito bem. Um detalhe importante aqui, com licença, deixa eu pegar o apagador, é justamente que tenhamos claro que esses meridianos do pulmão, do intestino grosso, do estômago, todos esses, eles recebem uns nomezinhos. E eles são tratados por esses nomezinhos que são compostos. E esses nomes, vou deixar esse apagador aqui, esses nomes, eles darão sentido e facilitarão para você, colega, o trabalho. Eles te dirão, bom, esse é um meridiano da mão, porque eu sei que ele leva o prefixo show. E vocês verão que todos eles vão levar também um sufixo ou um outro nome nesse nome complexo que eles têm. Levarão a palavra yin, esses da coluna da esquerda, e yang, os da coluna da direita. Então vocês verão que todos os meridianos terão a palavra show, terão a palavra show referente a meridiano que é da mão, ou a palavra zu referente ao meridiano que passa pelo pé ou pela perna. Então, seguindo essa lógica, temos os meridianos show e os meridianos zu, ou seja, meridianos que têm o seu trajeto pela mão e meridianos que têm o seu trajeto pelo pé. Então, nesse desenho aqui, esse simples desenho, a gente já tem muita informação. É muita informação para um desenho só, não é verdade? Então, olha só. Normalmente a gente começa com essa paisagem aqui, essa grande circulação, e já começa a sair um pouco de fumacinha pela cabeça. Mas logo isso vai amenizando. Pois bem, vamos lá. Isso é algo que tem que ficar claro. Mas a gente vai entender que
além do mais, cada um desses meridianos, eles recebem uns nomezinhos. E esses nomezinhos fazem com que você reconheça dois meridianos como pares. Eles formam parezinhos. Eu vou colocar aqui um outro desenho, que é um desenho interessante, inclusive, se eu não me equivoco, foi um desenho que eu vi no livro do Giovanni Maciosi, Canais de Acupuntura, um dos livros que a gente vai usar como referência, além do livro do Alteroshi, muito importante também, um dos primeiros no Ocidente a trazer para a gente essas imagens dessa grande malha do sistema Jingguo. Esse desenho ele mostra uma explicação interessante sobre como acontece esse fluxo, que eu acho que para a gente é importante para fixar esse conceito. Bom, ele separa aqui a cabeça e o tórax. A cabeça e o tórax que vimos no desenho anterior. E essa cabeça e tórax, como duas regiões em que ele usa um termo da física, de energia potencial. Onde há uma energia potencial máxima e onde há uma energia potencial mínima. Essa analogia é feita justamente para entendermos uma tendência do fluxo ser constante, dinâmico e incessante entre os meridianos. Olha só, ele diz que justamente da região de energia potencial máxima há uma tendência a que o Qi circule para a região de energia potencial mínima e vice-versa, o que mantém um fluxo, um dinamismo no sistema. Os membros seriam regiões de energia potencial média, né, que seriam veículos de passagem de uma energia potencial para outra. Então, pois bem, seguindo essa grande circulação, usaremos essa grande circulação para entendermos justamente essa tendência de fluxo do sistema de meridianos. Vamos começar pelo próprio pulmão. Olhe bem, o pulmão começa seu trajeto no tórax, a gente vai ver com detalhes isso mais para frente. Começa o seu trajeto no tórax, vai em direção à mão. Na mão, aqui é uma região de energia potencial média. Na mão, ele se conectará ao meridiano do intestino grosso, que vai em sentido da energia potencial máxima, ele vai para a cabeça. Na cabeça, ele se une com o estômago. Na cabeça, ele se une ao estômago e o estômago desce em direção ao pé. No pé, o meridiano do estômago se une ao meridiano do baço pâncreas, que vai em direção ao tórax. No tórax, o meridiano do baço pâncreas se une ao coração. O coração vai para o braço, para as mãos, onde se une com o intestino delgado e vai para a cabeça. O intestino delgado se une na cabeça com a bexiga, vai em direção ao pé, o meridiano da bexiga, onde se conecta com o meridiano do rim. E esse vai para o tórax. O meridiano do rim no tórax se une ao triplo aquecedor, ou CS, ou circulação sexualidade, e vai para a mão. Na mão ele se conecta com o seu acoplado, o triplo aquecedor, e o triplo aquecedor vai para a cabeça. Na cabeça, o triplo aquecedor se conecta com a vesícula biliar, esse meridiano da vesícula biliar vai em direção ao pé, no pé ele se conecta ao fígado, e o fígado vem em direção ao tórax, e seguimos esse grande fluxo incessante dos 12 meridianos. É uma imagem interessante para a gente entender como esse fluxo ocorre de maneira imparável. Pois bem, um outro conceito importante
nesse início, essa aqui é o desenho da grande circulação do Qi, certo? Essa grande circulação do Qi, ela pode ser fracionada em 3 grandes seções. Notem bem que temos um ciclo de 24 horas aqui. Fracionaremos esse ciclo de 24 horas em 3 sessões de 8 horas. A primeira sessão, a segunda sessão e a terceira sessão de 8 horas. Muito bem. Essa primeira sessão de 8 horas, note bem que ela abrange um intervalo das 3 horas até as 11 horas da manhã. Ou seja, das 3 às 11 a gente tem a primeira sessão. A segunda sessão é uma sessão que acontece nesse meio-dia, né? Das 11 da manhã às 19 horas. É o período da tarde. E entrando no período da noite, essa entrada no período da noite, a gente tem a terceira sessão das 19 às 3 da manhã. Isso vai ser muito importante para a gente, para que possamos realmente entender, os nomes que esses meridianos recebem. Antes de falar sobre esses nomes, após a gente já ter dividido o dia em 3 sessões de 8 horas, vai ser importante a gente entender o que são essas outras conexões, porque a gente tem essa conexão da grande circulação e a gente tem uma outra conexão que esses meridianos fazem, que é a conexão de nível energético. E isso vai ser o último conceito que a gente vai passar nessa aula hoje, que é o conceito então de níveis energéticos ou meridianos unitários. Esses meridianos unitários, eles vão desde os meridianos mais externos, os meridianos Yang, até os meridianos mais internos, ou meridianos Yin. Lembrando a vocês que todo esse conhecimento que a gente está trabalhando nessa aula estará na nossa sala de aula, com mapas, com textos, e vocês poderão aprofundar, inclusive se dá uma dúvida aqui nessa escrita minha ideogramática, você vai poder tirar a dúvida lá, então não tem tanto problema. Esses 6 níveis, esses 6 grupos de meridianos, será muito importante para a gente entenda o nome desses meridianos, desses 12 meridianos. Então vamos lá. O Taiyang contempla 2 meridianos, que são considerados os meridianos mais exteriores. A gente vai entender por quê. O meridiano da bexiga se conectará ao meridiano do intestino delgado. O meridiano formando a duplinha Taiyang. O meridiano da vesícula biliar se conectará ao meridiano do triplo aquecedor, formando a duplinha Shaoyang. O meridiano do estômago se conecta ao meridiano do intestino grosso, formando a duplinha Yang-Ming. Entrando nos meridianos Yin, o meridiano do baço pâncreas se une ao meridiano do pulmão, formando a duplinha Tai-Yin. O meridiano do fígado ao CS, formando a duplinha Jue-Yin. E o meridiano do rim, unindo-se ao meridiano do coração, formando a duplinha Shaoyin. Bom, esses nomes também recebem muitas traduções, obviamente. A gente vai usar uma delas para tornar mais inteligível o
que elas significam para a gente nesse contexto. Pois bem, antes da gente entrar nisso, é muito importante se notarem que esses 6 grupos de meridianos, de 2 meridianos, 6 grupos, ou 6 duplinhas, né? Essas 6 duplinhas que fazem com que a gente entenda os 12 meridianos como 6 níveis energéticos, é muito importante. Olha só, o meridiano, essa ideia aqui de mais externo, meridiano mais externo, meridianos mais internos, tem a ver com a nossa própria topografia, ou seja, com a distribuição no corpo desses meridianos. Essa duplinha Tai-Yang são os meridianos considerados mais externos. Não que eles circulem mais externos, pensando de dentro para fora, mas pensando na nossa topografia. Se a gente falou que os meridianos Yang cobrem o dorso do braço, da perna, as costas, né, a cabeça, esses meridianos Tai-Yang, a duplinha Tai-Yang, corre mais externo dos 3 Yang ainda, que é o trajeto ID que vem do intestino delgado, que vem pelo dedo mínimo, se encontra com o meridiano da bexiga, que também descerá pela parte posterior. É o único meridiano que realmente cobre toda a parte dorsal, as costas, e vai terminar lá no dedo também mais externo, que é o dedo mindinho do pé, o 5º dedo. Notem bem, esse nome Tai-Yang mostra pra gente que esse meridiano cobre essa área mais externa de todas. Essa duplinha Shao-Yang é uma dupla que correrá pelo centro. Ou seja, se a gente for pensar na parte dorsal, é um conjunto, uma duplinha que corre no meio entre o Yang-Ming e o Tai-Yang. O Yang-Ming e o Tai-Yang. É o Shao-Yang. O triplo aquecedor vai correr no meio, encontra a escova biliar, que vai correr pela lateralidade da perna, pela parte lateral da perna, e terminará lá no 4º dedo. Já o Yang-Ming, ele é considerado o Yang mais interno, porque ele corre na parte mais interna do braço, se conecta ao estômago, que também correrá na parte mais interna dos Yang, ou seja, na parte mais próxima dos meridianos Yin, vindo a terminar inclusive no 2º dedo. Topograficamente, os meridianos Yin também seguem essa lógica. Quer dizer, o baço, o pâncreas e o pulmão são considerados dos meridianos Yin os mais em relação com o exterior. E o fígado e o CS estão no meio, e o rim e o coração estão mais internos. Note bem que o meridiano do coração é o que corre na parte mais interna e o meridiano do rim da mesma maneira. Muito bem, muito bem. Aqui a gente fecha esse conhecimento do que são esses 6 níveis energéticos. Só para finalizar a aula, eu gostaria de mostrar para vocês justamente como esses nomes, como esses meridianos serão chamados. O nome que eles recebem tem a ver com o nível energético e tem a ver com ele ser um meridiano do pé ou da mão. Então, por exemplo, o meridiano da bexiga receberá o nome de Zu, relacionado a pé ou perna, e Shou receberá o meridiano do ID. Então será o Zu Tai-Yang, meridiano da bexiga, e Shou Tai-Yang, o meridiano do intestino delgado. Além disso, isso será aplicado a cada um desses 6 duplinhas, uma dessas 6 duplinhas. Além disso, esse conhecimento sobre esse nome é bem interessante, porque ele está associado ao horário em que há maior fluxo em cada um dessas duplinhas, ou em cada um desses meridianos. Então notem bem que a primeira sessão, a gente tem uma sessão onde o Yin está em seu máximo, porque é às 3 da manhã. E a tradução para esse meridiano, que a mais recorrente, é considerado o Yin máximo.
Tai-in ou Yin máximo. Notem que é quando inicia essa circulação nessa primeira sessão, o Yin está máximo. Daí o BP e o pulmão receberam o nome Tai-in. Nessa primeira sessão, o Yang está em seu aspecto crescente. Ele está crescendo, porque a gente começa aqui das 5 às 7 da manhã, o trajeto pelo meridiano do intestino grosso. Então, o Yang Ming, que é traduzido como Yang brilhante, a gente pode entender como o Yang crescente. Na segunda sessão, a gente tem, como eu disse anteriormente, os meridianos que estão no período da tarde. No período da tarde, quando começa o meridiano do coração, é um momento em que o Yang está máximo, porque é um momento em que há mais calor, é meio-dia, é o Yang máximo. E é um momento em que o Yin é mínimo. Shao Yin é traduzido como Yin mínimo. Ou seja, o coração é o meridiano Shao Yin da mão, ou Shou Shao Yin. O intestino delgado é o meridiano Shou Tai Yang. Por quê? Porque ele é o meridiano da mão que está correndo nesse horário de Yang máximo, o Shou Tai Yang, juntamente com a bexiga. E com o coração a gente tem a duplinha de nível energético, como a gente viu aqui. A duplinha dele é o Yin. Então ele receberá o nome de Zhu Shao Yin, o meridiano do Yin. Indo para a terceira sessão e já finalizando, o meridiano da circulação sexualidade, do pericárdio, começa o seu maior fluxo nesse meridiano às 19 horas, um horário em que o Yin está crescendo. E aí a gente vê traduções de Jueyin como interminal. Um termo adequado para a gente entender seria increscente. Quer dizer, a gente está entrando num horário em que o Yin está crescendo. É um horário de crescimento. É um horário de crescimento do Yin. Daí seu nome, Shou Jueyin, ou meridiano da mão do Yin crescente, ou do Yin terminal, como eles colocam. O triplo aquecedor e a vesícula biliar são os meridianos Shao Yang. Shao Yang, Shao é traduzido como mínimo. Mínimo. Como a gente viu aqui no coração e no rim. Eles também são Shao, são mínimo. No horário do meio-dia, o Yin era mínimo. No horário da noite, ou seja, nesse horário das 21 a 1 da manhã, o Yang é mínimo. Então a gente tem o triplo aquecedor como um Shou, Shao, Yang. E a vesícula biliar como Zhu, Shao, Yang. Então, só para completar, que eu não havia escrito, o Tai Yang seria o máximo. O Yang máximo. O Shao Yang seria o Yang mínimo. E o Yang Min seria esse Yang crescente. O Tai Yin seria o Yin máximo. O Jueyin seria o Yin em crescimento. E o Shao Yin seria o Yin mínimo. Então, os nomes desses meridianos a gente vai tornar inteligíveis por essa grande circulação, pelos horários em que há maior concentração de atividade ou de Qi em cada um desses meridianos, e por justamente essas duplinhas que são formadas. Então, olha só, realmente fechando a aula de hoje, vocês vão notar aqui, por esse breve início, que existem algumas conexões que são diretas. Então, olhe bem,
O pulmão se conecta ao seu acoplado do elemento metal diretamente aqui na grande circulação. O intestino grosso se conecta ao estômago diretamente, que são os dois meridianos Yang-Min. O estômago ao BP são os dois acoplados, são meridianos terra. E a grande circulação vai toda seguindo essa lógica. Porém, temos também conexão, e não é parte da grande circulação, mas vocês verão que existem conexões, e quando a gente estudar o meridiano do pulmão e do BP, veremos claramente isso. O BP se conecta diretamente também ao pulmão, que é essa conexão Tarim. E isso acontecerá em todas as sessões. Uma conexão de acoplado, uma conexão de nível energético. Mas a grande circulação fecha aqui. As próximas aulas desse sistema de Jing-Luo já entraremos no que são aquelas divisões que eu falei no início da aula, de como esses meridianos estão divididos. Até a próxima.